Cita, o Toninho, mas houve um problema, né, com o carro e ele não pôde vir. Então, nós preparamos, na tarde de hoje, o tema perispírito. Normalmente, se pensa, ou muitos pensam, que o ser humano é formado apenas de corpo e alma, ou corpo e espírito. Na realidade, o ser humano, nós encarnados, somos constituídos do corpo físico, visível, palpável, tangível, né? Esse corpo que todos podem ver e tocar. Além do corpo físico, nós temos um outro envoltório do espírito, que é o primeiro envoltório, é o perispírito. Então, o mais interior, se assim nós podemos nos expressar, é o espírito. Revestindo-o, nós temos o perispírito e mais externamente o corpo físico, embora na prática eles estejam de tal forma entrelaçados que é como se fossem uno, né? Cada ser uno, porque o espírito irradia para o perispírito e para o corpo. E as células, as moléculas do perispírito se ligam uma a uma às moléculas, às células do corpo físico. Porque esse perispírito, que é o primeiro envoltório do espírito, com a morte, ele não se desfaz. Ele acompanha o espírito. Então, na prática, o espírito desencarnado, ele é de natureza dupla. Espírito, perispírito. Ou seja, espírito e corpo espiritual, que é o perispírito. Nós encarnados somos de natureza tripla ou trina: corpo, perispírito e espírito. 3. Peri, em torno. Perímetro, né? Perímetro de uma área, de um determinado espaço, melhor dizendo, de um determinado espaço, um perímetro. Não é a soma dos lados? Peri, envoltório. Então, perispírito é o envoltório do espírito, que também pode ser chamado de psicossoma, é um sinônimo de perispírito. Então, perispírito ou psicossoma, ou corpo espiritual, ou Ka entre os egípcios e outros nomes. Kardec é que criou esse termo, perispírito. Mas muito antes de Kardec já se tinha conhecimento da existência desse corpo espiritual. Aliás, o apóstolo Paulo já se referia ao perispírito como sendo corpo espiritual. Então são várias denominações para o mesmo princípio que é o perispírito. Então entendamos bem, o ser que pensa, o ser pensante é o espírito. É ele quem pensa, é o espírito que sente, é o espírito que vibra, é o espírito que se emociona. Tudo é o espírito. O perispírito, esse intermediário, espírito, perispírito, corpo, ele é apenas aquele molde ou aquele envoltório que possibilita
o intercâmbio, a interação ou a ação do espírito sobre o corpo ou do corpo sobre o espírito. E como isso é possível? Nós estamos constantemente pensando ou sentindo, vibrando, tendo emoções. Já vimos que é o espírito que pensa, que sente, que vibra, que se emociona. Esse espírito passa para o perispírito aquilo que ele está sentindo, ele agindo no perispírito, chegando ao corpo. Mas como é isso então? Se eu penso positivamente, de forma constante, ou seja, se eu tenho sempre um alto astral, estou sempre de bem com a vida, estou procurando os melhores pensamentos, eu estou vibrando de tal forma que energias boas passam para o perispírito, chegando ao corpo, gerando saúde. Se eu tenho amor, se eu respeito o semelhante, se eu exercito a caridade, a benevolência, ou seja, bons sentimentos, da mesma forma eu estou gerando saúde. Pode não se refletir de imediato, porque nós somos hoje fruto de tudo que já pensamos, de tudo que já sentimos. Então, quando se reencarna, a gente traz das vidas pregressas, das vidas passadas, o reflexo de tudo que pensamos e sentimos. As lesões que nós provocamos nesse perispírito vão, de uma certa forma, se refletir na nova encarnação. Então, aquele espírito doente, porque quem é doente é o espírito, é ele que pensa, que sente, ele provocou lesões, manchas, nódoas no perispírito, veio o desencarne, ele levou tudo isso para o mundo espiritual, ou a saúde ou a doença. Ele levou como reflexo da sua encarnação, bem ou mal vivida. Para o retorno ao corpo físico, o que ele trará? Aquilo que já foi plantado. Se ele tem lesões, nódoas, é isso que vai se refletir no corpo físico. Ele poderá renascer surdo, cego, aleijado, ou com determinadas propensões para doenças que se originarão em diferentes fases da vida, como reflexo daquilo que ele fez, daquilo que ele pensou, das suas palavras, das suas ações, de tudo que ele gerou. É por isso que nós somos artífices da própria trajetória. Nós somos os arquitetos. Nós construímos para nós mesmos o bem ou o mal. Então, esse perispírito, ele é semimaterial. O que quer dizer? O espírito é como se ele fosse imaterial, embora esse não seja o termo correto, porque ele é alguma coisa. Mas ele é diferente de toda a matéria que nós conhecemos. De tudo que é matéria, esse espírito é diferente. O perispírito é semimaterial. Ele tem características do espírito e da matéria. É matéria. É matéria.
Só que é uma matéria muito mais sutil, rarefeita, não é densa como o corpo físico. E é justamente por isso, por essa razão, a necessidade do perispírito. Porque o espírito é tão sutil, ele é imaterial, ele é intangível, o espírito. Para agir sobre o corpo, ele precisa desse envoltório semimaterial, para que não haja o choque espírito-corpo físico. Então essa ação, se não houvesse o perispírito, essa ação seria dificultada. Então o perispírito é o intermediário, ele serve como intermediário do espírito-corpo. Ele está entre, embora seja um emaranhado, né? Então ele possibilita a interação do espírito com o corpo, a ação do espírito sobre o corpo, e da mesma forma, tudo que o corpo sofre passa pelo perispírito para chegar ao espírito. Então existem ações que partem do espírito. Pensamento, quem pensa? O espírito. Quem se emociona? O espírito. Esse pensamento, bom ou ruim, a energia dele vai passar por onde? Pelo perispírito, e com o tempo vai se refletir no corpo, a doença ou a saúde. Pensamento bom, o amor, sentimento, né? Pensamentos e sentimentos. O pensamento bom e o sentimento do amor, do afeto, do carinho vão gerar, com o tempo, saúde. Então, se nós não temos saúde hoje como reflexo de tudo que já fizemos no passado, podemos, com as ações do presente, proporcionar saúde para o futuro. Está claro isso? Saúde para o futuro. Pensando positivamente, amando, respeitando, tendo benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, que é a caridade tal qual Jesus entendia. Vivendo de forma saudável, vivendo como cristãos, nós estaremos gerando saúde para o futuro. Então, essa é a ação de parte do espírito, perispírito, corpo. Agora vamos imaginar o inverso. Eu saio em alta velocidade com o carro, né? Depois de ter até ingerido bebida ou usado alguma droga, né? E provoca um acidente. Esse acidente vai afetar o corpo, lesões do corpo, lesões do perispírito. Por que lesões no perispírito? Porque eu provoquei, principalmente por essa razão. Principalmente por essa razão. Então, lesões no corpo, lesões no perispírito, e quem vai sentir a dor? O espírito, é ele que sente. É tudo muito rápido, claro, é tudo muito rápido. Então quem pensa não é o cérebro. O cérebro, embora a gente saiba que é a sede, né, do pensamento, é a sede do pensamento, mas quem pensa é o espírito. Por quê? Como se pode chegar a essa conclusão? O corpo morto, né? O corpo morto, ele tem o cérebro, acabou de desencarnar, o corpo está inerte.
Ainda o cérebro ainda está intacto, mas já não pensa. Mas ele existe, ele está ali porque ele não pensa. Porque o espírito já se afastou. É quem pensa, é o espírito. Fica muito claro, né? E olha, a beleza da vida, é aí que nós temos a prova da continuidade da vida, do prosseguimento do espírito como ser imortal. Não é eterno. Eterno é o que não teve começo nem fim. É Deus. Deus é eterno, não teve começo nem fim. O espírito é imortal. Ele teve começo, mas não terá fim. Então ele é imortal. É diferente de eterno. Eterno não tem começo nem fim. Deus é eterno. Deus não teve princípio nem terá fim. Embora a nossa inteligência não consiga ainda abranger aquilo que não teve começo e que não terá fim, não é? É difícil. Então, nós vimos aqui ações que partem do espírito, passando pelo perispírito, chegando ao corpo. E vimos ações que, embora sejam do espírito, porque quem age é sempre o espírito, é ele que age, mas ele provoca um acidente, né? Nós encarnados, eu bebo exageradamente, entro no carro e saio a 160 por hora, eu provoco um acidente, lesões graves, ou até o desencarne. Essas lesões estarão no perispírito, corpo, perispírito e quem sente o espírito. E na reencarnação futura, ele poderá trazer sequelas daquela ação impensada. Mas Deus, como é misericórdia, Ele nos dá sempre a oportunidade. É por isso que a doutrina espírita é maravilhosa. Tem coerência, tem lógica. Nenhum espírito se perde. Nenhum. Nem o suicida. Ele sofre as consequências do seu ato, mas ele terá a oportunidade bendita do reencarne como depuração para o espírito. Ele sofre muito, mas ele se recupera. Deus não nos criaria para a destruição, para a morte, para o aniquilamento ou para o sofrimento que não tivesse fim. Deus nos criou para chegarmos à perfeição, e chegaremos, todos nós, sem distinção. Uns mais rápido e outros mais lentamente, né? Porque temos um livre-arbítrio, vamos fazendo escolhas. Nas questões 93, 94 e 95 do Livro dos Espíritos, essas três questões abordam exatamente o perispírito, onde se fala que o perispírito é constituído de matéria, né? Ele é semimaterial, ele é esse envoltório do espírito, e ele acompanha o espírito após a morte física, após a desagregação celular. Ele acompanha o espírito. Então, e na questão 135, também do Livro dos Espíritos, é onde nós encontramos qual é a importância desse perispírito, de uma forma muito simples, porque o tema é muito abrangente. Nós precisaríamos de muitas horas para falarmos sobre o perispírito. Muitas horas. Então hoje é um enfoque elementar, muito simples. E
precisamos estudar muito mais para compreender o que é, para que serve, quais as propriedades desse perispírito e a importância que ele tem para a medicina, o conhecimento do perispírito, a importância na área médica. Somente com o conhecimento do perispírito é que se chega à cura verdadeira das doenças, porque está nele a causa. O espírito, como ser que está doente, alma doente, né? As lesões no perispírito e o corpo. Então, muitos tratamentos são feitos apenas na matéria, paliativos, mas é preciso tratar a alma, conhecer o perispírito, conhecer as causas das dores, o porquê de determinadas enfermidades, de determinados problemas orgânicos, como consequência de tudo que nós já fizemos ao longo dessa trajetória. É por isso que não se fala na doutrina espírita em doenças propriamente, mas sim em doentes, espíritos doentes. Nós somos ainda almas, espíritos doentes, internados na escola do mundo para podermos purgar, para podermos passar para o corpo físico tudo aquilo que está nesse perispírito. Então a doença, na verdade, é a cura. A doença é a cura do espírito, principalmente quando bem suportada. Quando bem suportada, é a cura do espírito. Então é uma visão que a doutrina nos proporciona muito diferente, Então os médicos espíritas, tendo essa visão, não se preocupam apenas com o fígado, com o coração, com os pulmões, mas eles se preocupam com aquele ser holístico, aquele ser integral. Por que o problema lá no fígado? Qual a causa? Onde está a causa? E a causa, na maioria das vezes, está nas nossas ações. Nas nossas ações. Então não adianta tratar apenas aquele órgão. É preciso tratar a essência, cuidar do espírito, dialogar com o paciente, e é o que os médicos espíritas geralmente fazem, É através desse diálogo para se chegar a uma causa mais profunda da enfermidade. A encarnação seria um cárcere, uma prisão? Sim e não. Sim e não. Enquanto nós estamos na carne, é claro, nós não temos liberdade plena. Mas quando dormimos, lembram-se da palestra de ontem, Quando dormimos, há um desprendimento relativo. Ou alguns espíritos, até mais adiantados, alguns espíritos que já têm outras facilidades, realizam a emancipação da alma. E eu tomei como exemplo hoje Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um homem que viveu 38 anos aqui na Terra, em Minas Gerais, na cidade de Sacramento. Apenas 38 anos, mas foi o suficiente para viver intensamente. E esse viver intensamente não é no sentido de gozar a vida como muitos interpretam. Porém, na abordagem cristã,
é o homem que mais se aproximou de Jesus aqui na terra. Dá para imaginar que espírito é esse, né? O homem que mais se aproximou de Jesus. Ele nasceu em 1880 e desencarnou em 1918. É chamado o apóstolo da caridade. Mas por que estamos falando de Eurípides Barçanufo, quando o tema é perispírito? Eurípides Barçanufo tinha uma mediunidade em que, onde quer que ele estivesse, inclusive na sala de aula, que foi um professor brilhante, ele trouxe essa bagagem de vidas anteriores. E claro, nos bancos escolares, ele reviveu toda a bagagem que ele já trazia. Tornou-se um exímio professor de astronomia, de matemática, de biologia, de química, física, falando várias línguas. Como ele poderia aprender tudo isso nessa curta existência? Ele relembrou. Era bagagem, era conhecimento já acumulado. Reencarnou e com rápidas lições ele conseguiu reviver, recobrar essas memórias, né? Eurípides, mesmo na sala de aula, ele tinha um transe mediúnico, e os alunos já sabiam e respeitavam, porque ele era o educador. Nós estamos muito distantes desse homem, desse espírito. Então, ele tinha o quê? A autoridade moral. Então, ele se sentava, reclinava a cabeça, adormecia, e os alunos diziam: o seu Eurípides já viajou. Realmente, ele viajava a trabalho. Em uma dessas viagens, o que fez Eurípides? Um parto difícil, com a ajuda do espírito Bezerra de Menezes, já desencarnado, claro, e que fora médico aqui na Terra. Então, ele foi ao sítio onde a parturiente estava já em serviço difícil, né? A criança poderia morrer e a mãe também. Ele foi, realizou o parto materializado. E voltou para dar continuidade à aula interrompida. O tempo aí eu não sei, não encontrei qual foi esse tempo do trânsito, mas ele foi, realizou o parto em espírito e voltou. E quando se diz que ele estava lá materializado, o corpo estava na sala de aula. Como ele poderia se apresentar àquela mulher e realizar o parto? Perispírito, o corpo espiritual. E ela teve a impressão, a sensação de que Eurípides estava ali em carne e osso.
porque aquele perispírito se tornou sólido, palpável, tangível e realizou o parto. Olha a função do perispírito, uma das muitas funções desse perispírito. Realizou o parto, voltou para a sala de aula e disse aos alunos: já fui a tal fazenda, realizei um parto difícil, e o marido, como já estava a caminho, para buscar Eurípides, porque ele fazia o parto também, né? Vamos dizer, encarnado, sem o desprendimento. Ele vinha buscar o doutor Eurípides para realizar o parto. Nesse período em que ele saiu de casa até chegar à escola, Eurípides já realizara em espírito. E ele disse aos alunos: a criança nasceu, é uma linda menina, forte, está bem. O marido está a caminho. Ele está chegando. Desceu do cavalo. Está subindo as escadas. A batida na porta. Era o pai. Era o marido. Eu já estive lá, disse Eurípides. Mas como? Eu vim, não pelo caminho, agora não o encontrei. Eu fui em espírito. O Senhor não me viu, mas eu o vi. Olha que maravilha. O homem não acreditou. Gostaria que o Senhor fosse comigo. Ele foi. Novamente interrompeu a aula. Foi. Lá chegando, a mulher disse: seu Eurípides, o senhor não precisava voltar. Está tudo bem. Olha a prova de que ele se materializou e fez o parto. Bom, aí, dentro do tema da doutrina espírita, surge uma questão. Para que haja um fenômeno como esse, o médium, ele precisa de uma energia, o espírito, né? Ele precisa para um efeito físico, porque é um efeito físico, ele se materializou. Ele fez o parto. Olha aqui, para que isso ocorra, é preciso que alguém doe energia, que é o chamado ectoplasma, a energia doada para que o fenômeno ocorra. Mas quem doava essa energia? Que médium seria esse? Ele próprio, porque ele também era médium, ele era médium não só de desdobramento, médium de efeito físico. Médium de efeito físico. Então ele próprio doava o ectoplasma para o fenômeno. E uma prova de que ele era médium de efeito físico é que todas as tardes, quando se rezava ou orava em sacramento, nessa época em que ele viveu, não existiam as aparelhagens que nós temos hoje. Todo sacramento ouvia a oração. Alguém já leu sobre isso? A Rosângela já, né? Todos ouviam a oração. Efeito físico. Efeito físico. Então ele era um médium que tinha em sua bagagem não só a mediunidade, ele tinha o amor, esse sentimento nobre, esse sentimento que gera vida, gera saúde, gera equilíbrio. Então ele viveu como o verdadeiro cristão. Ele seguiu Cristo realmente em todas as suas pegadas. Ele vivenciou o Evangelho. Então,
Um espírito como esse, claro, está muito próximo de Jesus. Por essa e por muitas outras razões, ele soube viver o amor, né? Deixa eu ver se ficou algum aspecto sem que a gente comentasse. Quem faz todo esse comentário sobre Eurípides é Jorge Rizzini, no livro, se alguém, Eurípides Barçanufo, Apóstolo da Caridade, Jorge Rizzini. Então foi a fonte da pesquisa, né, que eu fiz hoje, e também no Livro dos Espíritos. Jorge Rizzini foi um brilhante escritor, jornalista, radialista, publicitário, médium de psicografia e música mediúnica. Aliás, ele recebeu muitos e muitos sonetos, letras de música, poemas de inúmeros escritores, sendo que os estudiosos constataram que quando ele recebia um poema de Castro Alves, era realmente Castro Alves. Era Castro Alves. A linguagem, e assim muitos outros, eram personalidades diferentes. Não poderia ser fruto da sua imaginação, da sua criatividade, não. Eram os espíritos que traziam essas mensagens para Jorge Rizzini, que faz esse estudo sobre Eurípides Barçanufo. Quem tiver a oportunidade, na próxima excursão que nós fizermos a Uberaba, Sacramento e Araxá, em Sacramento tem lá o centro espírita onde Eurípides viveu e que a família até hoje realiza o culto do Evangelho às 9 horas da manhã. As tias de Eurípides, enfim, a família de Eurípides, passando de geração para geração, dá continuidade todos os dias. O culto do Evangelho às 9 horas. E a gente participa desse culto, né, quando vamos lá. Né? Então, Sacramento, vale a pena conhecer. Porque ali você vê aquele ambiente simples, mas a energia parece não, né? Ali permanece aquela energia salutar, aquelas vibrações que os familiares continuam emitindo todos os dias. E é assim que a nossa vida adquire sentido, né? Quando nós procuramos vivenciar esse amor, né? Tal qual Eurípides vivenciou. Meus irmãos, nós finalizamos aqui, né, esse tema, entendendo que 1/100, talvez, não sei, de perispírito nós conseguimos abordar, que é muito amplo, muito amplo. Tanto o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese e tantas outras obras abordando esse tema em profundidade, outros aspectos que nós não abordamos hoje, né? Então vale a pena estudar o tema perispírito. Que Jesus
nos ampare, nos abençoe agora e sempre.